Olá, pessoal. Esse é o nosso a nossa primeira atividade com a nova metodologia e nós vamos recuperar um pouco da aula passada sobre fadiga, certo? Porque a gente iniciou a aula e acabou não dando tempo de terminar o conteúdo, né? Então hoje nós vamos rever um pouquinho o conteúdo do início daquela aula que a gente já viu em sala e continuar para concluir o estudo. Então assim, você vai encontrar no portal os textos que embasam essa aula. O primeiro deles é o Kramer e Grandian, né? É o capítulo sobre fadiga, esse é o texto principal. E o texto que complementa é o texto de Barnes, que também trata sobre fadiga. É o capítulo 34 do Barnes e o capítulo, se não me engano, 14 do Grandian. Tá? E nós vamos seguir aqui aquele roteiro do PowerPoint, como a gente faz na sala de aula, certo? Só que nós vamos só apenas aqui no vídeo comentar. Então você vai estudar esses textos e vai, na terça-feira, a gente vai trabalhar em cima desse conteúdo, tá bom? Na sala de aula. Então vocês já sabem que a gente estudou a terminologia, o conceito de fadiga muscular, fadiga geral, fadiga na prática industrial, sintoma de fadiga, fadiga crônica e medição de fadiga são os assuntos que nós vamos ver aqui, tá? A ideia é que você, quando terminar de estudar o conteúdo, tenha consigo os conceitos e ideias que envolvem, né, o projeto de trabalho e que você possa identificar situações que provocam fadiga no trabalho. Os livros, né, como citei, Kramer, Grandian e o Barnes, são esses dois. Como eu disse, o Kramer é o capítulo 11, não o 14, desculpa, e o Barnes é o capítulo 34. Tá? Bom, essa questão norteadora a gente já discutiu na sala, né? A questão da fadiga do rapaz que trabalha como analista de PCP em uma indústria e passa muito tempo sem tirar férias. Então, a fadiga em geral significa perda de eficiência de interesse. Né? O termo fadiga pode ser entendido como fadiga física e fadiga geral. Fadiga física é quando você tem sobrecarga muscular e a fadiga geral é aquela sensação difusa, difícil de entender, de explicar, onde você tem um cansaço que não passa, né? E o desinteresse. Bom, os sintomas, né? Redução de desempenho do músculo, a redução da força da velocidade, acontecem mudanças bioquímicas, né? Durante o esforço muscular, aí precisa relaxar o músculo após um esforço para que ele se regenere. Se a demanda for maior do que a energia do músculo, aí você vai ter problema, né? Perda de capacidade, e a energia na forma de açúcar. Os resíduos que são gerados após o esforço são o ácido lático e o CO2. O tecido muscular fica mais ácido depois da aplicação do esforço, provocando dores. A gente falou aqui sobre esse gráfico, né? Onde você tem aqui nesse primeiro gráfico, tá certo? Aqui, ó, onde o cursor está passando. A aplicação de um esforço, de uma contração, seguida de um relaxamento. Aqui a contração, repare que é a maior das quatro curvas. E o tempo de recuperação é o menor. Né? O segundo aqui a gente tem um moderado estresse, né? A mesma coisa do primeiro com um moderado estresse. O terceiro é a mesma coisa dos dois anteriores, com um estresse forte. Tá? E o quarto já seria depois de um violento estresse. Então repare que a contração muscular, a capacidade de potência do músculo ela diminui, né? À medida que aumenta a carga, e o tempo necessário para que o músculo volte ao normal, né, é muito maior. Certo? Então,
chegando ao ponto de o músculo não conseguir descansar depois do estresse. Bom, a fadiga geral é uma sensação de cansaço, né? A gente fica travado, a gente não tem motivação para nada, né? Embora aqui esteja dizendo que é só para o trabalho, mas a gente não tem motivação, é para nada mesmo. A sensação de cansaço, ela diminui se você consegue descansar, mas se não for possível, ela é muito ruim, né? E como a gente já falou, cansaço, sede e fome são formas antropológicas do corpo humano se proteger. O cansaço, ele diminui o interesse da pessoa pelo trabalho e aí ela não vai querer realizar maiores esforços, né? As diferentes formas de fadiga, fadiga visual, né, que a gente tem quando está submetido a um sistema como um computador, um celular, né, uma luz forte na nossa direção. A fadiga, perdão. A fadiga geral, sobrecarga física de todo o organismo. Fadiga mental, ela é induzida pelo trabalho mental e intelectual, que é uma fadiga muito perigosa, né, muito cansativa. Fadiga nervosa, é a fadiga que acontece após períodos de estresse, né, por exemplo, com a ansiedade, né, provocando ansiedade. A fadiga crônica, ela acontece ao longo do tempo, e aí os efeitos são de longo prazo, e a fadiga circadiana, ela é gerada no nosso dia a dia, no ciclo, né, dia-noite, quando você, principalmente, troca o dia pela noite, certo? É aquela história da ressaca de sono, que o pessoal chama. Você perdeu uma noite de sono, você fica com essa fadiga circadiana aí, sono durante o dia e sem poder trabalhar ou exercer alguma outra atividade. Os estados funcionais que o nosso corpo apresenta, né, vão do sono profundo, que é o extremo relaxamento, que é o sono que a gente precisa para descansar de fato, certo? O sono leve, que é quando a gente está próximo de acordar, o cansado, né? A gente tem pouca atenção quando está cansado, diminui a atenção, por isso que a pessoa deve evitar, por exemplo, dirigir estando cansado. O relaxado, você é um estado funcional onde você está descansado, está pronto para executar qualquer atividade. O renovado, você está atento, aí você, além de estar pronto para realizar qualquer atividade, você também está pronto para realizar qualquer atividade de maneira eficiente, certo? Muito atento e estimulado é quando você está já com uma energia focada, concentrada em alguma ação. E em estado de alarme é quando você está extremamente focado em uma atividade. E aí pode ser, esse caso aí são casos, como está dizendo na apresentação do PDF, do PowerPoint aí, são casos extremos. Como, por exemplo, quando a pessoa está em risco de morte ou com muito medo, certo? Então, a gente vê aqui nesse medidor, né, os estados de atenção que vão desde uma ativação mínima ou inibição, certo? Dormindo, sonolento, cansado, até chegar aqui no alarmado, que é uma ativação intensa, certo? A fadiga na prática industrial, ela tem diversas causas, né? O problema da fadiga é provocado principalmente quando você não se equilibra ou quando você não consegue equilibrar períodos de esforço com períodos de descanso. Certo? A recuperação ela acontece com sono noturno, embora os sonos que você possa ter durante o dia ajudem, mas não recuperam totalmente porque dificilmente você consegue recriar de dia as condições noturnas, né? De diminuição da claridade, diminuição do ruído, que são necessárias para um sono realmente recuperador, certo? Aqui você tem uma figura aqui do livro do Grandian, Kramer e Grandian, que representam, né, vamos dizer assim, o armazenamento, o aumento do estresse da pessoa ao longo do dia por esses fatores que estão aqui mostrados, né? A recuperação acontece quando você abre essa válvula. É uma válvula de escape do estresse, certo? O estresse escapa por aqui. É uma boa analogia essa figura, né? E aí essa recuperação aqui, ela pode ser um sono, pode ser uma atividade de lazer, né?
Bom, os sintomas da fadiga, né, são cansaço, sonolência, falta de interesse, que é a lassidão, né, falta de disposição, dificuldade de pensar, você não consegue parar o que está a cabecinha para pensar naquele assunto, diminui a atenção, você fica lento para perceber as coisas, diminui a força de vontade, reduz o desempenho nas atividades físicas, você cansa rápido, né? E aí, esses sintomas, por um tempo elevado, você chega a uma fadiga crônica, certo? Ou seja, quando você tem exigências prolongadas, né? Geralmente são acompanhados de sintomas de doença, né? E não acontece só quando você está estressado, mas durante todo o tempo, certo? Você acorda de manhã cansado, né? E aí não sabe de onde é que vem esse cansaço, não entende por quê, mesmo quando dorme bem, né? Acontece uma indisposição para o trabalho, se a pessoa estiver trabalhando num trabalho muito fadigante, ele vai ficar indisposto, certo? E as pessoas assim, elas têm um aumento da instabilidade, né? O comportamento antissocial, a gente às vezes diz que a pessoa é bipolar, certo? Ela fica predisposta a ter depressão, uma tristeza, uma melancolia, né? A falta de motivação geral para o trabalho e aparece, né, uma predisposição para doenças, ou seja, as doenças começam a aparecer assim do nada, né? E aí essas doenças normalmente são perturbações psicossomáticas, mas elas podem evoluir para um caso mais grave, né? Aí dor de cabeça, tontura, perda do sono, arritmia cardíaca, assim, não chega a ser uma coisa preocupante de cardíaco, mas você sente palpitação, né? O pessoal chama de palpitação, né? Suor, né? Suor sem aparência, sem motivo aparente, do nada começa a suar, perda de apetite e dor de estômago, certo? Isso tudo é provocado por uma fadiga crônica, né? Aí significa que a pessoa pode faltar, e é ruim para a empresa isso. Por isso que a empresa tem que combater essas coisas, né? Então, as pessoas, elas facilmente entram num estado de fadiga crônica se ela tem problema psicológico, tipo, né, ansiedade, depressão. E esses problemas mentais, psicológicos, eles provocam problemas físicos. É muito difícil separar, né? Pode ser que a pessoa esteja assim porque não gosta do trabalho, ou porque a tarefa é muito cansativa, né? Ou o posto de trabalho pode não estar ajustado para aquela atividade, né? E aí, como é que se mede a fadiga? É difícil medir a fadiga, certo? Mas a gente pode tentar medindo a qualidade, fazendo uma análise ergonômica do trabalho, medindo a qualidade e a quantidade do trabalho, registrando, né, percepções que a gente tem do trabalhador com fadiga, tirando um eletroencefalograma, né, que é um exame do cérebro, da atividade cerebral, a medição de frequência dos difusão dos pulsos de luz nos olhos, né, com dilatação da pupila e contração da pupila, aplicando uma luz estroboscópica que fica piscando intensamente, e com testes psicomotores, certo? E mentais. Essas medições aí, elas ajudam a gente a entender a fadiga. O que é que isso tem a ver com os sentimentos da pessoa, né? A pessoa começa a ter raiva, tristeza e, enfim, dificulta as relações dela com o trabalho, né? Diminui a qualidade do trabalho, certo? Diminui a produtividade e a pessoa pode ficar com um problema de rendimento. Bom, a produção ela não pode ser usada como um índice de fadiga, porque pode ser que aconteça alguns fatores que a pessoa se obriga a atingir, né, como metas, para que escondem a fadiga, certo? E às vezes a fadiga tem que ser considerada com relação a acidentes, por exemplo, né? E com relação à qualidade. A qualidade é o que é mais comum de identificar a fadiga, certo? Aí quais são as sensações subjetivas? Como é que a gente mede? Com questionários, com questionário bipolar, onde você bota dois opostos e a pessoa marca o que ela está sentindo, certo? Bom, era isso que a gente tinha aqui para hoje, né? Nesse vídeo. Você pode dar pausa, voltar e ver, né, diversas vezes esse vídeo. E aí na sala de aula a gente
comenta e faz uma atividade, ok?